Ao vivão já? Tá valendo? É? Já apitou o árbitro ali, Maria Alice. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de número 10. Se fosse no futebol de campo, o 10 tem um peso diferente, é o cara que carrega. Tem uma bola hoje diferente em nossa mesa, vocês vão saber que mesa que bola que é essa hoje. Mas antes de tudo, antes da gente começar a falar quem é o nosso convidado da noite, seja muito bem-vindo, mais um programa, meu amigo de mesa, Alexandre. Muito bom, boa noite. 10 é de peso, né? 10 é de peso. E eu vou aproveitar aqui, a gente tava num desafio, eu perguntei pro Eric, só vai entrar quando você criar alguma coisa. Por isso que a gente entrou atrasado, né? É, isso aí. Porque hoje é um programa pra falar de criação, né não? É isso aí, é por isso que existe o Mais Ação Podcast hoje. Além de levar conteúdo e informação, a gente levar também, como é que fala? Essa criação, esportes que estão em pouca evidência, esportes que as pessoas nem sabem que existem, Exatamente. né? E a gente está aqui justamente para compartilhar isso. Muito boa noite, querida Maria Alice. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Hoje um pouquinho mais cedo o programa, né? Porque o nosso convidado veio de longe, a gente também não quer que ele volte tarde para casa. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero começar o nosso programa hoje com uma frase que é assim: o Tapembol é um transformador de vidas, quer seja dentro da quadra ou fora dela. Quem pratica o Tapembol pela primeira vez se sente parte, fluindo junto aos atores do jogo. Essa frase não é minha, essa frase é do professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio é quem está dividindo a mesa com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, professor. O microfone e a casa é sua. Olá, boa noite, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês no Mais Ação Podcast. É uma honra ter o nosso esporte reconhecido e a gente levar ele para o mundo inteiro nessa mesa, nesse bate-papo. Muito bom. Legal demais. É isso mesmo, você não entendeu errado. Hoje nós vamos falar sobre o esporte Tapembol. É uma modalidade criada pelo nosso professor Marco Aurélio, que está aqui dividindo a mesa. Eu não vou falar nada de Tapembol, é ele que vai falar tudo. Mas antes da gente começar falar sobre você, né, professor? Falar sobre esse esporte que eu tive a oportunidade de conhecer na faculdade. Eu não posso deixar de agradecer a Lu e o Adão, do Dom e Sabor, que mandou um lanche pra gente, caprichou, mandou o suquinho. A gente descobriu de que é o suco hoje, não? Tomou o suco já? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. É daqui a pouco. Ela sempre faz uma surpresinha no suco, a gente nunca sabe de que é. Mandou aí também uma saladinha de fruta. Ela nunca mandou salada de fruta. Acho que ela mandou especialmente para você hoje. Coisa boa. Também não posso deixar de agradecer nosso parceiro de caminhada sempre, Vestite Vidotti. É uma loja de vestimenta masculina que nós temos aqui, professor. E é um parceiro também que nos ajuda aí nessa caminhada. Lá é 100% masculino. E lá veste do casual até o esporte fino. E vamos deixar de conversa fiada, mas antes de começar, agora a frase é minha, não é sua. Não importa se você é profissional, amador ou atleta de final de semana, a sua live de esporte está aqui. Hoje estamos recebendo o professor Marco Aurélio, criador do Tapembol, um esporte muito popular lá na cidade de Caeté, né? O seu terreiro, a sua casa, né? Não é isso, professor? Mas quem é Marco Aurélio? Isso, eu sou profissional de educação física, especialista em treinamento esportivo, vim da quadra, do chão da quadra mesmo, né? E foi ali nessa oportunidade que a gente descobriu um jeito de tocar diferente na bola e fez o Tapembol. A educação física na escola, eu acho que ela tem um potencial tão grande que ela revela para a vida, né? Se a gente tem profissionais capacitados e que entendem essa coisa legal que é tratar o dia a dia ali na quadra, ele sabe que ele pode estar incentivando uma pessoa a ser um futuro atleta em todas as modalidades, né? É isso mesmo. E você veio da escola, 100% escola, ou com treinamento esportivo você trabalhava com atletas? Isso, na verdade, eu comecei como provisionado, né, de academias, e depois eu fui para a escola. Eu trabalhei muito com xadrez, sabe? Então, a escola que eu fui pela primeira vez, eu fui para ensinar xadrez. E aí eu
eu lembro que na época nunca pegava o xadrez, né? Então eu comecei a fazer recreativos relacionados ao xadrez para ensinar o esporte do intelecto lá. E nessas indas e vindas eu acabei substituindo uma professora. E nesse meio de campo deu-se a oportunidade de eu criar o Tapembol junto com os alunos, né? Vou contar daqui a pouquinho. Ah, legal. E sempre Caeté. Isso, sempre em Caeté, isso. Caeté, muito bom. Não, tava tranquilo na educação física escolar, vou ali criar um esporte, né, Alexandre? Né? Não, já não Nem bastava os é tão meninos, fácil, né? né? Tudo. Tava ali tranquilo, vou ali criar um esporte. Você citou uma coisa importante, que o esporte, ele, né, muda vidas, ele influencia pessoas. Quem influenciou você? Isso, na minha cidade tem um mestre de jiu-jitsu e taekwondo, que é o mestre João Andrade, e eu convivo com ele desde os 17 anos, né? Ele tinha uma academia e nessa academia eu trabalhei 22 anos com ele. Então é a parte onde a gente vem aí do condicionamento. Do provisionamento. Né? Isso, do provisionamento, isso. Ah. E logo depois me despertou essa questão de fazer educação física mesmo e fiz licenciatura, né? E para fazer o treinamento desportivo eu fui com a ideia de pegar o Tapembol e dar mais um up nele. Então foi nessa linha que eu fui para minha pós, né? E só que as regras do Tapembol, com 2 anos, elas já estavam prontas. Tiveram algumas mudanças sutis, mas o jeito de jogar é o mesmo desde quando a gente criou há 17 anos atrás. Inclusive, dia 27 agora, 17 anos aí de criação do Tapembol. 17 Já? anos? Isso. Muito chão, né? Muito chão, muito chão. Muito chão. Cara, é legal, né? Porque, então, sempre pensei que você veio do esporte quadra, né? Então, na verdade, você veio da luta e aí migrou pro... Isso, aí eu fiz jiu-jitsu um tempo, mas aí o tempo, ele acabou quando eu descobri que eu não era bom no tatame, sabe? Que eu era bom só para ajudar a ensinar, mas para lutar não era comigo. Não? Mas aí, por exemplo, eu vim da verdade dessa parte recreativa, né? Porque eu jogo xadrez desde 15 anos. E aí, para ensinar numa escola, que foi eu fui lá só para isso. Então, eu fiquei lá 3 meses. E para substituir a professora, eu continuei dando recreação. E dando recreação, que eu não dava os esportes diretamente. Então, dando recreação, que a gente surgiu essa máxima aí. Era um piro de tapa, né? Na verdade, com os meninos jogaram o piruzinho com bola e eu fiz a roda das meninas, né? Eu pinguei a bolinha, ela quicou, falou, ó, bate com a mão aí. Foi nesse devolver de bolas que aquilo ficou legal, eu fui pro meio, seu piruzinho, e as meninas gostaram daquilo. Quando eu peguei a bola pela primeira vez, ao invés de eu ir pra roda, eu falei, ó, eu e mais uma. Aí quando ficou no meio cheio, né? A gente foi voltando as pessoas, e os meninos já quiseram participar. Aquilo foi legal, né? Eu fui embora para casa motivado com aquilo. No outro dia eu disse para os meninos, ó, aquilo que a gente fez ontem na quadra, quem quer? Aí 12 levantaram a mão. Exatamente 12, por isso que são 6 de cada lado até hoje. Porque eles perguntam, fez um a mais que o futsal, um a menos que o handball, tal. Não, foi por essa escolha desses alunos aí. E aí eu coloquei um goleiro, coloquei 2 atrás, 2 na lateral, 2 ali na frente, e aí ficou essa formação que é hoje. Então, assim, acho que é muito interessante estar no lugar certo, na hora certa, observar. Então, eu falo muito isso para os profissionais de educação física. Observa, cria, né? Então, acho que a gente é tão talentoso, falo assim, o brasileiro, o profissional. Então, igual eu disse para o Alexandre um dia, né? No voleibol, você cria algumas coisas suas ali, você vai, né? Eu tive essa sorte de ter esse olhar de conduzir. Então, no primeiro dia, eu não tinha regra nenhuma, eu não criei um jogo, na verdade. Eu fui fazer a experiência com os meninos. Olha, vamos fazer gol? Que a quadra já estava ali, as traves já estavam ali. Né? Então, cada um dava um toque do jeito que dava, de repente alguém chutou a bola, falou, para aí, fiz uma falta, alguém segurou a bola, foi outra. Né? E aí um aluno me disse assim, professor, não, um toque é difícil, vamos dar quantos quiser. E eu lembrei assim muito rapidamente dos estrelas, dos fominhos, os muito habilidosos, porque se eu não invertesse aquilo, eu ia estar deixando para trás os meninos que realmente iam se beneficiar com aquilo. E aí eu falei assim, não, nós vamos fazer 2, um para dominar e outro para tocar, um para dominar e para finalizar. E até hoje é isso. É 2 toques. Então, por exemplo, quando eu toco uma vez, eu tenho mais um toque. Ou eu finalizo, eu toco para o Alexandre. E assim a gente vai bater nessa bola e participa mais gente. Né? E em questão da quadra, por exemplo,
eu penso assim, como se fosse ontem. Olha, eu não vou criar uma quadra oval, né? Porque se esse negócio der certo e for sucesso, nós não vamos ter que criar uma quadra oval, por exemplo, do lado de uma quadra que é retangular. Então, até isso aí se aproveitou. Né? Então, foi como se fosse há 17 anos atrás, eu vislumbrei isso, sabe? E eu pensava muito em várias etapas, assim, nossa, será que um dia a gente vai jogar fora da escola? Eu lembro da primeira turma que a gente formou para jogar fora da escola. Depois eu pensava, nossa, uma competição. Aí a gente fez com essa escola, que era o antigo Céu Promove, hoje até fechou. E lembrando assim, pessoal, que a nossa quadra, ela era de terra. E a gente eu não tinha os materiais. Eu levava muito material, muita coisa, igual, né, a gente conversou, você tem no carro ali. E eu levava essas coisas. Então, eu poderia desistir porque eu não tinha material. Eu poderia desistir porque o ambiente não era favorável. Mas foi nesse ambiente favorável, nessa condição, que a gente, pelos meninos, né, criou essa possibilidade aí. E eu lembro muito lá atrás que a maioria dos meninos que participavam com a gente eram os meninos, assim, que não eram muito escolhidos para os times do futsal, né, das outras modalidades. Então esses meninos começaram a virar a maioria quando o Tapembol veio. Então eu falo que o baixinho, né, o magrinho, o gordinho, veio essa galera. Só que hoje, quando a gente vai fazer uma competição, por exemplo, você vê um jogador ali de futebol, de futsal, do voleibol, você tem ali um parâmetro. Do Tapembol é uma mistura. Né? Então acho que é isso que é a beleza né, da coisa assim. E aí eu fui vendo realmente a participação de mais da metade da turma, que era aquela que ficava encostada. Então isso me deu uma alegria muito grande, porque eu fui esse menino. Eu sobrava para mim queimada na escola. Eu não era bom de bola, não tinha domínio com outras modalidades, então eu tinha uma exclusão. Eu me encontrava numa queimada, umas brincadeiras, mais jogos, brinquedo cantado, né? Então acho que essa linha que sobrou para mim veio me trazendo para esse lado da recreação. E na escola a gente encontrou essa possibilidade da recreação para os meninos que não tinham aquela habilidade. E com o tempo, Alexandre, eu fui vendo que o Tapembol, sendo um toque ou dois, não precisando ter muita maturidade para você dominar essa bola, foi tendo muita aceitação. O handebol, o basquete, o vôlei, o futsal e o futebol, né, que a gente ama de paixão, ele precisa de no mínimo aí 6 meses, 1 ano, 2, para o menino dizer, olha, eu sou bom nisso, né? E o Tapembol ele vem fazendo cortando por fora no sentido de, olha, eu tô no lazer, eu tô praticando, eu tô desenvolvendo, eu tô respirando, tô movimentando, tô fazendo amigos, né? E sem que você retenha tanta habilidade, sim. Então eu fui percebendo, a gente estava conversando aqui antes de haters, né, da internet, que criticam de várias formas, né? Mas eles não procuram entender, olha, mas por que esse grupo tão grande está praticando essa modalidade? O que tem ali? Deixa eu entender. Então ele não tem essa contraprova, ele quer criticar por criticar. Mas o interessante, assim, que eu vejo nesses anos todos, que o Tapembol tem salvado algum percurso, assim. Por exemplo, nós temos um projeto lá que chama Tapa em Rosa, né? Que são as meninas, mulheres que jogam toda sexta-feira. Esse projeto já tem mais de 2 anos. Então não é uma coisa que durou uma semana, 1 mês e acabou. Então, mulheres que disseram pra gente assim, que saíram de depressão, fizeram mais amigas. Então o contexto, né, a bola, o jogo, as regras, quem vai jogar, os times, o gol que acontece, a queda na quadra, o riso, né, às vezes até o choro. A gente já teve competições, né, que aí não dá a vitória. Então todo esse contexto a gente vai salvando ali aos pouquinhos. A gente fala que numa constelação de pessoas, se você conseguir tirar as estrelinhas ali, você vai chegando lá. Então acho que, eu falo que é até uma missão, né, do Tapembol agora, né, é minha, porque a gente já chegou num ponto que eu nem sei mais, né, especificamente onde tem, de tanto que ele tem rodado aí. Eu fico feliz assim com isso, sabe? É legal. O Tapembol, então, a raiz dele é na escola. Isso, começou lá, é de lá. Pensado para a escola, inicialmente. Isso, e hoje, dia 3 de agosto, agora a gente vai fazer o circuito pênalti de Tapembol, que é comemorando os 17 anos, né? Hoje o pessoal está treinando aqui em BH, nós teremos um time de BH, 3 de Caeté e teremos 3 femininos. Então é só para a gente fazer um festival de um dia inteiro para a gente comemorar que 17 anos depois
Hoje a gente tem pessoas, tem times, então assim, é muito legal, assim, sabe? Nós temos lá o Açaí Premium, né? Fazendo um merchandise, eles, após cada partida, eles fazem degustação de açaí para quem jogou. Então é um negócio legal, fizeram ano passado, vamos fazer esse ano de novo, né? Então assim, e vira uma festa, assim, né? Então a Onde missão vai é ser? essa. Vai ser dia 3 de agosto, lá em Caeté. Isso. Aí nós temos equipes femininas, masculinas, então tá bem legal. Assim. Você tocou em 2 pontos aí que a educação física já tem, assim, enraizada na cultura dela. Mas eu vou puxar para um lado bem pessoal, que foi o lado de ficar de fora dos esportes, né? E você começou dando recreação xadrez. Que também já cria um profissional de educação física bem diferente, né? Já tira ele da caixinha o tempo todo, a cada aula, para ele criar, para ele pensar um jeito mais fácil da pessoa vivenciar, praticar tal modalidade. Você acha que você, ficando à margem, assim, dos esportes, né? Ficando o menino que não era escolhido, igual você falou, e também tendo essa vivência de ter que criar, facilitou criar o Tapimbol? Isso. Olha que interessante, eu não tinha pensado por esse lado, assim, sabe? Mas quando a gente vê as minorias tentando, e a gente vendo que cada ser humano é único, a gente pensa assim, nossa, eu já tive ali, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer para a gente ganhar esse tudo. Então, eu já vi várias vezes, por exemplo, pessoas que têm muita aptidão motor e física, que quando entendem como que esse jogo funciona, esse esporte funciona, e começam a jogar, eles se deparam com eles precisando do próximo. E esse próximo, que é talvez ruim na concepção dele, ele se torna mediano. Então os dois estão no mesmo nível, eles têm que colaborar para o jogo acontecer. Então ele é um esporte colaborativo nesse sentido. Então assim, eu vejo até como missão, né? É entregar aquilo que eu não tive num esporte que ele é realmente de todos. Então assim, ele não tem um dificultador. Por exemplo, as regras, elas são bem simples assim, né? O livro de regras nosso, ele tem 82 páginas entre capa, ilustração e tudo, mas no geral é simples, né? O Tapimbol se resume até em uma frase, né? O Tapimbol é um esporte quadra, de invasão, coletivo, é onde você dá 1 ou 2 toques na bola sem segurar em 2 tempos de 12 minutos com o objetivo de fazer gol. Então, é uma descrição muito simples e rápida. Mas como que você faz isso? Você vai tocando entre si e tentando fazer o gol. Você não pode segurar, você não pode dar soco, não pode usar o corpo, então é toque, é simples, né? É o bater na bola, que é o que todos nós sabemos fazer. Que é algo simples. Isso, simples. Então eu falo que o Tapimbol ele é simples, é fácil, é divertido, mas assim, não porque é o Tapimbol, mas eu procurei nesses anos todos trazer essa simplicidade para o menino não ficar de fora, sabe? Eu procurei trazer essa facilidade para o que é mais apto, ele se igualar com o menos e os dois estarem assim no mesmo ambiente. E quando você vê uma partida acontecendo, é muito interessante. Você tem o menos apto, por exemplo, que ele usa os 2 toques dele para favorecer o domínio e finalização daquele que tem mais habilidade. Então, aí, o grande legal é que no Tapimbol, o gol ele é feito por 2 pessoas, sabe? Então, quem faz o passe e quem finaliza o gol é dos 2. Né? Acontece, claro, de você roubar uma bola do adversário e você fazer o gol sozinho. Mas 90% dos gols ele é feito em parceria. Então acho que isso é um negócio legal que veio assim acontecendo, porque eu fui percebendo a vibração, a comemoração realmente daquele que tocou e aquele que finalizou. O que finalizou já vinha direto ali para agradecer aquele, né? Então eu fui tornando isso como experiência, como teste, foi dando certo e aí virou que o Tapimbol é um gol feito por 2 pessoas, né? Então, não para ser diferente, mas para ser justo, assim, né? Nesse sentido de... E legal que você conseguiu fazer algo que quebrou um paradigma do habilidoso, né? Então, assim, você pega, por exemplo, os esportes tradicionais, né? Chamar assim. Você tem uma pessoa que desequilibra no futebol, no handebol, ela consegue fazer ações do jogo até de forma sozinho, né? Sim. No caso do Tapimbol, não, você conseguiu priorizar a coletividade, né? Então, isso aí, claro, tem os habilidosos que vai saltar um pouco mais, correr, enfim.
Mas ele sozinho não faz. Ele não consegue pegar a bola, sair lá do campo dele, driblar todo mundo e fazer o gol. Ele precisa de passar a bola pro outro. E essa regra você quebrou um paradigma aí que estava muito forte dentro da escola, né? Sim. Trazendo assim desse princípio aí que você disse, Alexandre, eu lembro assim de uma regra que eu fui colocando no decorrer, que era assim, ó, posicionamento em quadra de qualquer esporte, a gente sabe que é tática. O treinador decide onde cada um vai jogar, qual o posicionamento, né? E aí no Tup'n'Ball, quando eu coloquei inicialmente o goleiro e os dois defensores, os dois laterais e o jogador central, a defesa ela tem restrição e o ataque não tem. Mas por que eu fiz isso? Porque eu lembro claramente que todo mundo quer tocar na bola, todo mundo quer fazer o gol. E quando assustava, tava 12 crianças, adolescentes dentro de uma área e o resto da quadra vazio, sabe? Então eu criei a regra do goleiro. Então o goleiro, ele não pode sair da área para frente, ele só pode sair na lateral. E quando ele sai na lateral, ele é um jogador, ele só pode dar um toque ou dois, né? Então, mais simples assim. Então, se o goleiro sai da área para frente, aí para o jogo, aí a bola inverte a posse de bola para outra equipe. E os dois defensores, eles têm que revezar a passagem da defesa. Se um for, o outro tem que ficar. Então, na teoria, sempre dois jogadores vão ficar, que é o goleiro e um dos dois defensores. E os outros vão atuar livremente. Então, essa seria uma regra tática, né? Mas eu fiz ela ser uma regra do jogo para justamente evitar que todo mundo fosse atrás da bola. E hoje, assim, é raro você dar a posse de bola para outro time porque o goleiro saiu, porque a defesa passou. Então, isso já é do jogo. Fica mais dinâmico, né? Isso, e fica mais dinâmico. Fica mais dinâmico. A gente tinha um problema antes que era assim, ó. O goleiro pegava a bola, arremessava lá dentro da área, alguém alto dava um toquinho de costas e fazia gol. Então o professor Geraldo, ele é lá de... Tem uma foto assim lá na página, não tem? Ou o menino tá defendendo? Não, isso acontecia muito. Então, eu jogava alto, toquinho aqui. Aí o professor Geraldo, a gente fez um encontro nacional aqui em Caeté, eles vieram lá de Pernambuco, ele é de Nova Olinda. E o Geraldo observando aquilo, ele disse, Marco, mas olha para você ver, essa travessia de bola assim, ó, quebra o jogo e o goleiro ele não tem chance. Né? Então eu fiz um estudo de 6 meses e coloquei uma regra nova, que era assim, ó, se o goleiro arremessa a bola, quem vai receber ela sozinho, ele tem que usar 2 toques, dominar e finalizar. Só que eu fiz esse teste, só que aí ele continuou jogando essa bola na área, para eu não ter que quebrar e falar que, olha, a saída de bola é só na área de defesa, para não quebrar, aí nós colocamos uma regra, ó, se o goleiro arremessar a bola e você for fazer o gol sozinho, você tem que receber essa bola, por exemplo, você tem que jogar essa bola para fora da área, se você estiver dentro para finalizar. Ou você tem que estar fora da área comum. Então, testei mais 6 meses, e aí nós mudamos essa regra. Então, a bola do goleiro, para ela ser gol, você tem que dominar e depois bater, mas você tem que estar fora da área. Né? Então, aí ficou desse jeito. Então, tudo que é mudança, eu faço um teste de 6 meses no mínimo para ver se vai funcionar. Vai observando. Isso. Aí a última que a gente colocou agora para incrementar, por exemplo, foi a regra da vantagem. Por exemplo, eu e o Alexandre somos do mesmo time, né? E você é do time contrário. Se você der 3 toques na bola, a bola é de nossa posse, a gente vai para a lateral, para um pé na linha, outro fora, dá o toque cobrando. Se, por exemplo, você deu 3 toques, a bola ainda está quicando, e eu toquei pro Alexandre, é uma vantagem. Então a gente pode continuar jogando, sabe? Então a gente fez esse teste e ficou funcional. Então a gente não tinha que parar o jogo por causa desse tipo de falta, né? E aí a gente vai resolvendo, mas aí a gente tem sempre que ter aquele cuidado. Olha, vamos pôr para teste, vamos pôr em jogo. E aí a gente faz os laboratórios, dá certo, a gente valida na regra. Bem parecido com o vôlei, né? A hora que você sobe, você bloqueia, a bola cai do seu lado, você dá outro toque e segue o jogo, porque tá valendo, porque o outro encostou e segue o jogo. Porque antes não era assim, né? Tipo assim, quando você vai lá dar um bloqueio, é igual você disse. Então, vai evoluindo. Vai evoluindo. Né? O futsal, por exemplo, era cobrança de lateral com bola acima da cabeça. Teve a mudança pro chão. Né? Então essas coisas... que tá dando o que falar também, né? Já estão. Então, mas tudo é teste, é experiência. Aqui, o Tup'n'Ball, 17 anos. Você já estava na faculdade quando você começou a elaborar o Tup'n'Ball?
Então, olha que interessante. Esse joguinho que eu disse para vocês, foi o bobinho, hoje o Tapembol a gente tem, Alexandre, eu tenho 20 recreativos, olha como é que é interessante. Eu peguei 20 jogos, brincadeiras e criei referentes ao Tapembol. Então o professor hoje, eu estou terminando de escrever, chama Tapembol Brincante. Então o professor, além do jogo, além das regras, ele tem brincadeiras, variações que ele pode fazer. Legal. Que o jogo está dentro. Por exemplo, assim, ó, o peru de tapa foi essa brincadeira que deu origem ao jogo. Então, o peruzinho de tapa é um recreativo. Então, o professor pode dar esse recreativo do peruzinho, o menino está aprendendo a dar toque na bola, né? Os cursos que a gente faz, a gente começa com ele. Então, o toque do Tapembol está dentro da brincadeira. Então, nós temos aí o jogo da velha. Então, tem o Tapem da velha, que para você mudar ali sua casinha, para você colocar ali a peça, você tem que fazer um fundamento do Tapembol. Você realizou, você pode correr, colocar. Então, você tem várias coisas que você pode fazer ali, né? A gente fez uma adaptação do Foursquare também, que são o jogo dos 4 quadrados. Então, tem muita coisa legal que aí a gente volta lá atrás. Eu vim da recreação. Então, eu usei muito a recreação para criar esses educativos aí pro esporte, né? Mas eu falo assim, é que quando você entra na faculdade, já com uma vivência esportiva, você entra meio que poluído e você entra meio também que com mais ideias. Teve alguma frustração durante a sua graduação na faculdade em relação a isso? Então, olha que interessante, é porque eu tinha esquecido sua vida acadêmica? De te responder, é porque eu vim provisionado. Correto? Eu vim provisionado de academia. De musculação. E eu fui para uma escola trabalhar com recreação para eu ensinar xadrez, que eu era do clube de xadrez da minha cidade, enfim. E aí quando eu estava lá, e aí uma professora, ela saiu, e como eu já trabalhava com recreação, os meninos gostavam daquilo, o xadrez estava funcionando, eles queriam me dar as aulas. Eu não era formado. E eu lembro, a gente tinha o diário, que no dia 26 de junho daquele ano, era 2007, eu tinha feito a brincadeira do bobinho. No outro dia, 27 de julho, que é a data de aniversário, eu fiz na quadra, perguntando quem quer. Aí levantaram 12 as mãos, aí a gente fez. E aí no dia 3, 4 de agosto, eu entrei para a faculdade. Então foi assim, na sequência, sabe? E aí eu fui fazer a licenciatura. E eu fui muito feliz, eu formei na FUMEC, foi o primeiro curso de EAD híbrido. Então a gente tinha as aulas presenciais e tinha os trabalhos online. Foi um teste, entrei nessa primeira turma, o pessoal do Corpo de Bombeiros entrou também para fazer educação física nessa época. Eu tinha lá 2 professoras. A Paola, que me ajudou muito, assim. Paola Natação, esposa do Guiba. Isso, a Paola, sensacional. É um casal maravilhoso. A Paola, assim, sempre me deu oportunidade, outras universidades que ela foi, de ensinar. Então, um dia eu falei, olha, eu criei um jogo aqui e tal. Eu lembro que eu tinha 2 páginas de regra, sabe? E aí ela falou assim, você não quer mostrar numa aula prática? Ela me deu essa oportunidade. E aí a professora Aládia. Aí eu lembro que em 2010 nós até fizemos um artigo científico junto, internacional, foi o Diálogo sobre Diálogos, a gente foi apresentar lá em Niterói. Então nós somos juntos e tal. Legal. Então nós tivemos o primeiro pezinho no ramo acadêmico, assim, a gente tem um artigo escrito. E aí elas me deram muita oportunidade. E aí elas me deixando ensinar para os alunos e para as outras turmas, eu fui criando um curso. Sabe? Uma forma de ensinar. Então a gente foi amadurecendo ali. Fui pegando as frustrações do jogo, transformando em... Ajeitando, empacotando o conhecimento. E quando o Danilo conheceu o Tapembol já lá na Universo, já foi assim... ele já estava prontinho. Já estava bem estruturado. Eu conheci o Tapembol bem estruturado. Né? Então é isso. Jogou? Joguei, vivenciei na faculdade. Então, aí, por exemplo, na época do Danilo, aí depois a Aida, ela fez várias competições lá. Então, eu lembro que a gente fez um campeonato lá, ela montou um time, e o time vencedor foi a turma de Direito da Universo, na oportunidade. Era uma equipe que jogava futsalzinho no final de semana, juntaram, pegaram as regras e ganharam, sabe? Então, assim, hoje a gente tem essa estrutura
toda, né? Mas a gente tem, antes da bola, né? Quicar, a gente fala, tem muita coisa que Muita rolou aí, história, sabe? né? Muita Olha, história. legal, a turma de direito ganhando. É bem a cara do esporte, né? É. Você vê que a galera da educação física que tá ali não tá apta, vamos dizer assim, Não um outro ganharam. perfil. Ganharam do direito, é. Mas enfim, bem. você que está chegando na nossa live agora, dá tempo de compartilhar o link aí com um amigo, para ele entender sobre esse esporte maravilhoso que eu também tive a oportunidade de conhecer por meio da faculdade. Um abraço, professora Aida, saudades eternas, um Ela abraço. deu aula pra mim também, de jogos Deu? e brincadeira. É mesmo? Tem uns professores que eles são Aida é atemporais, chique né? demais, Eles... quando você olha, mais de 1000 só no ano. Um abraço Que também bom. pro querido Danilo. Esse cara, eu tiro o chapéu para ele. Danilo é um colega de profissão que abraçou uma causa que pouquíssimos profissionais de educação física abraçam, que é essa parte do paradesporto. Danilo, um beijo para você, para sua família, meu amigo, um beijo para você. A ida para a Faculdade Universo também. Querida Maria Alice, como estamos de comentários aí nessa live bombástica do Marco Aurélio? Uai, os comentários estão bombando. Então vamos ver quem tá aí cornetando a gente aí nessa live aí. Anderson Seixas, boa noite a todos. Tapembol é um baita esporte, inclusivo e divertido. Ramon Porto, boa noite, pessoal. Curioso sobre o tapembol, parece interessantíssimo. Liliane Correia, boa noite a todos. Tapembol Campinas SP. Tenho o privilégio de isso. representar o Tapembol na Professora cidade, Ana. assim que o esporte completou 15 anos. Professora Ana. Ela é responsável lá? Porque no Brasil tem quantos lugares aí? Isso, é porque o que acontece? Cada estado do Brasil, eu tenho uma pessoa de referência, né? Que eles fazem, além do trabalho deles, eles abrem uma brechinha pro Tapembol, sabe? E a professora Ana, olha que interessante, ela fez o PIBID na faculdade em Campinas, conheceu o Tapembol com a professora Marcela, e depois que ela saiu da faculdade, tipo assim, 6 anos depois, ela fez contato, porque ela lembrou disso na faculdade, e aí desde 2015 mesmo a gente tem essa parceria aí. Não, quando o Tapembol fez 15 anos, né? Então tem 2 anos, 3 aí que a gente está conversando. caminhada junto. Inclusive a gente está para ir para Lindóia em outubro, na segunda quinzena, e dando certo, a gente vai para a cidade da Ana. Grande abraço, viu, Ana? E aí lá tem a professora Marcela, o diretor Antônio. Eu falo, Alexandre, que nesses anos todos aí, eu conheci muita gente boa, sabe? Eu já rodei praticamente todos os estados do Brasil, e todo lugar que a gente vai, a aceitação é muito, muito alta, sabe? Como eu disse para você, a gente estava agora em Campo Grande, eu fui em Rio Verde, né? E assim, uma cidade pequena, e eles abraçaram de uma forma... imagina, Alexandre, eu cheguei numa escola particular, Reino do Saber, e quando eu cheguei lá, eu fui para uma rádio, fiz uma entrevista, e quando eu estava esperando, o ginásio deles tem uma entrada no meio, arquibancada de um lado e de outro, né? E do outro lado não tem arquibancada. Eu não vi essas pessoas lá, eles estavam lá antes. E quando eu estava aguardando, veio um rapaz, deve ter ali uns 12, 13 anos, tímido, baixinho, gordinho, que é a minha turma, assim, sabe? No sentido de... que não era escolhido. Minha turma. E ele me olhando assim, sabe? Aí, antes dele vir até mim, eu já estava com a camisa do Tapembol, vários meninos, eu estava me sentindo igual celebridade, tirando foto. Você que é o professor do Tapembol, tira foto. Muitos meninos, né? Tirando foto. E eu vi que ele não vinha, eu chamei ele. Ele chegou para mim, olhou nos olhos e disse exatamente assim: o Tapembol é o esporte que eu amo. Não era nem o que eu mais, né? É o que eu amo. Eu falei: olha que bom, você joga muito. Aí ele timidamente falou assim: estou jogando esse ano. Aí eu falei: você gosta? Gosto muito, muito, muito. Ah, então obrigado, dei um abraço nele. Hoje a gente vai jogar, né? Aí eu tô no time. Muito tímido o menino. Ele foi, quando me chamaram eu entrei, todos os pais da escola estavam lá. Eles me receberam com palmas, assim, como se fosse um negócio assim, né? Mas na concepção, o que eu fui perceber que era muito mais além. A professora que nos chamou lá, né? Ela
eu fico até assim mais emotivo, porque no final ela disse que ela estava rolando páginas e que ela estava vindo de uma depressão, sabe assim? E aí ela viu um jogo do Tapembol com mulheres jogando e foi interessar, fez contato e falou, olha, agora a gente está aqui. O Tapembol me deu um novo olhar, uma nova concepção, e eu chegando na escola com esse jogo, e estamos aqui hoje, consegui trazer vocês. E o menino, esse que chegou para mim, eu chamei ele, né? E contei rapidamente o que ele tinha me dito, e aí ela me contou a história dele. Filho de fazendeiro, filho único, muito rico, sim, mas sofreu muito bullying, velado. Não era escolhido para nada, não tinha habilidade nenhuma, não jogava. Ela falou que um dia, os meninos jogando, ele nunca participou da educação física. Aí a bola foi quicando na direção dele, ele foi e bateu de volta essa bola. Ela olhou para ele e mandou de novo, ele bateu de volta. Nenhuma comunicação verbal, nada. E aí ela colocou ele na defesa de um time. Ele ficou na defesa, não passava bola nenhuma. E os meninos começaram a chamar ele para jogar. Então ele começou a fazer parte, porque o adolescente ele quer fazer parte de alguma coisa. E esse menino fez parte dessa ideia, assim, sabe? Então, quando eu falo assim que é emocionante, é que se você imagina lá atrás, quando você não tinha condição, quando você não era chamado e talvez ninguém ia chamar nunca, aí você vê que um vídeo que você fez de uma aula legal com o Tapembol, uma mulher viu, levou, e esse menino, ele teve a oportunidade. E nesse dia, ela montou 10 times da escola, você imaginar, 10 times com os meninos jogando de todas as idades. Aí eu fiz uma surpresa, eu pedi, olha, separa para mim 12 pais aleatórios. E nós fizemos uns jogos depois com esses pais e com alguns funcionários, que foi assim, só de ver os meninos jogarem, eles já entenderam e jogaram, né? Uma coisinha ou outra a gente corrigia. Mas é só para dizer para vocês que é o efeito borboleta, sabe assim? Para chegar na professora Elisângela e para chegar nesse menino, sabe? A gente teve que fazer um movimento lá atrás. E essa onda, esse efeito borboleta veio. E quando ela me disse, assim, nessa questão de sair de uma depressão, quando ela fala para mim que esse menino, ele voltou, hoje ele não faz só o Tapembol, ele faz tudo. Foi uma porta de entrada, né, para ele. Isso. Era um cadeado bloqueado, sabe? Então, assim, tem várias histórias, assim, sabe? De crianças, assim, que despertaram, né? Eu tenho até uma outra interessante aqui. Posso contar? Claro, a casa é sua. Quando eu comecei o Tapembol nessa escola, como eu disse para vocês, ela era uma antiga quadra de saibro, que era para jogar tênis, e ela acabou sendo a nossa quadra de futsal. Foi onde a gente criou aí o Tapembol, né? E aí mudou uma menina, os pais até me autorizam a falar disso, o livro que eu estou escrevendo tem um capítulo que fala sobre ela chama Maria Tereza. Hoje a Maria Tereza já tem mais de 21 anos, né? Enfim, e eles voltaram para o Sul. E o pai veio trabalhar aqui, o Oswaldo, fizemos uma amizade, e quando ela chegou na escola, ela veio de um clima frio, o pai veio trabalhar numa mineradora, e ela jogava tudo, brincava, alegre, e aí ela aprendeu o Tapembol. E um dia, ela estava num time de fora, do meu lado, e ela disse a seguinte frase: o Tapembol foi feito para mim. Isso me marcou muito, porque a Maria Tereza, ela nasceu com a má formação na mão esquerda. Então ela não tem a mão esquerda. Então o Tapembol é o jogo de uma mão, né? Como mostra na camisa. Então quando ela fala assim que o Tapembol foi feito para mim, é porque ela só precisava soltar a bola e bater. E ela jogava, fazia gol. E nessa época ela tinha 11 anos. Então, para você imaginar assim, o tanto que a frase dela, a colocação quando ela tinha ali 12, 13 anos, foi muito poderosa e me marca assim até hoje, né? Que foi feito para ela, que é o jogo de uma mão, né? Então, assim, é esse tipo de pessoas, né? Quando eu brinco assim, né? Quando eu falo que é minha turma, mas ela se descobriu ali. Eu tenho uma que é colega de trabalho hoje, ela chama Aline. Aline, abraço para você. Ela entrou na escola com 9 anos lá atrás, e ela falou que ela sofria, né?
por não entender dos esportes. E aí eu deixava ela jogar futsal com os meninos, que as meninas não gostavam, e aí ela fala que apareceu o Tupemball. E aí jogava todo mundo. Só pra você ter noção, tinha dia que era uma loucura, uma turma de 30, todo mundo queria jogar. Eu falei, então vamos 15 para cada lado e vamos jogar esse negócio aí. E era tapa pra lá, pra cá, menino correndo, e era a quadra era de terra, a poeira subia, era um negócio assim, muito legal. Então assim, é muito saudoso quando eu falo de cada coisa assim, sabe? Eu tenho um amigo hoje eu posso revelar alguns nomes, né? Aí o apelido dele é Fitinho, né? Até hoje eu não sei porquê. Quando ele tinha 17 anos, hoje ele já tem mais de 30, quando ele tinha 17 anos, o irmão dele jogava o Tupemball com ele lá no início. Aí um professor, o Clevindo, me chamou, Marco, vai lá na escola pra você dar o Tupemball e tal. E quando eu fui, ele tava na porta, era uma turma de terceiro ano, difícil, né? E eu já vi ele assim, conhecia, na hora que eu ia falar com ele que eu ia fazer, ele falou assim, ó, me leva mal não, mas meu negócio é futsal, eu não vou, tá, eu te respeito, mas eu não quero. E eu fiquei tão assim com aquilo, olhando pra ele, um rapaz de 17 anos, tal, me falou aquilo, mas não, tudo bem. Tipo da idade também, isso. Galera? E aí eu entrei pra sala, ele tava lá, mais uns coleguinhas, que era o momento do futsal deles. Eu falei, professor, me segue aí. Falei, gente, ó, então vamos lá, hoje eu vou fazer um trabalho novo, vou ensinar aqui o Tupemball. Então, quem quiser o Tupemball, sai comigo, quem não fizer vai ficar com o professor na sala. Aí ficou ele e mais uma galerinha lá. Eu fui lá pra fora e tô que ensino, que mostro e mostro, de repente o professor chega, o pessoal tá querendo vir para aqui, mas só se for para aprender, que é o nosso combinado. Aí ele voltou lá e veio com os meninos. Na hora que chegou, eu falei só, vocês vão aprender mesmo, só que a galera aqui já sabe, vão jogar nós contra vocês, Clevindo vai ser do seu time e vamos ver quem vai ganhar esse negócio aqui. Aí fizemos aquela disputa, não, a gente ganha qualquer coisa, a gente faz qualquer coisa, não sei o que e tal. E começamos a jogar. E quando bateu o sinal, aí foi a briga que ninguém queria parar, ninguém queria ir embora. O que eu aprendi com ele? Hoje a gente tem amizade, toda vez que a gente encontra, ele já participou de mais de 5 competições que a gente fez, né? Depois e tal. E joga muito, muito bem. E aí, um tempo depois, lembrando daquele episódio, que eu não deixo ele esquecer, ele fala assim, Marco, como é que é, né? A gente lá atrás, a gente achava que sabia tudo. Você queria me mostrar um negócio que é fazer bem pra minha vida, né? Eu tenho minha filha, tenho meu trabalho. Não virei profissional no futsal, mas toda vez que você me chama pro Tupemball, eu venho, brinco, né? A gente ganha, faz gol e tal. E você deu um jeito de me dar uma volta. Você me enganou naquela época, né? Então, na verdade, foi isso. Então, hoje, Alexandre, eu sei que não adianta eu chegar e falar, tô com um jogo aqui que ele é maravilhoso, vamos fazer. Não, eu entendo que você tem outras prioridades, que você tem outros esportes, você tem outras vivências, mas o meu papel é dar a volta e te mostrar que aquilo também pode ser bom. Então, assim, eu tenho muito essa tranquilidade, assim, sabe? Mais do que um tapa na bola, é um tapa de luvas, né? Que o esporte traz. E o primeiro caso que você contou aí, a única coisa que me passa na cabeça é que muito mais do que ele fazer parte agora, esse garotinho que foi até você, muito mais do que ele fazer parte, é ele se sentir parte, é ele ser parte, né, do esporte, né? É riquíssimo, riquíssimo. Mas, Maria Alice, como estamos de recado, a gente leu só um, bombando a nossa live aí. O homem tá famoso mesmo. Não, tá. Daqui uma... Se eu não ler, eu não vou conseguir ler mais, vai passar. Então vai. Célio Leão, Super Marco, abraço ao Tupemball Goiás. Muito bom. O Célio do Tupemball Goiás já esteve em Caeté, professor excelente, ele veio do arco e flecha, ele acerta no alvo, né? Mas está levando o Tupemball, né, para a cidade dele, para o estado, está querendo fazer iniciação nos Jogos Escolares do estado, está conseguindo um acesso lá, e amou a iniciativa. Nós fizemos um circuito virtual, né, onde a gente coloca as escolas para participar em votação no Instagram, que o sentido é a gente popularizar nas redes sociais. E aí eles venceram, ganharam camisa, bola, então... Isso aí que eu queria... existe uma intenção de incluir no Geng, por exemplo, Tupemball? Já teve essa conversa? Então, o Geng a gente já sediou 4 vezes, né, na nossa cidade. Eu acredito que daqui mais uns 2, 3 anos, né, porque nos Jogos Municipais de Caeté a gente já tem o Tupemball, né?
Então, é uma tendência chegar lá. Chegar nisso. Muito bom. Pode continuar, Maria Alice, por favor. Danilo Trindade. Ó, ele aí. Sensacional. Boa noite, meus amigos. E isso, o Danilo, né, como o professor falou, é um cara sensacional, fantástico, trabalha com a inclusão para desporto. Quando conheceu o Tapembol, fizemos logo amizade. Ele já esteve em Caeté 2 vezes, já encontramos por aqui, em outras oportunidades também. A gente fez um treinamento em Betim, foram para 120 professores, ele me ajudou nessa oportunidade. Então a gente fez uma amizade. Danilo, grande abraço aí. O Célio Leão tá falando que ele tá escutando, né, assistindo o podcast, mas ação direto de Itumbiara, Goiás. Isso, Itumbiara, Goiás. Que isso. E ele também falou que inclusão é tudo. Isso, grande abraço, professor Célio. Vamos continuar aí nessa nossa luta pelo esporte de qualidade nas escolas aí. Sim, João Metal. Abraço do João Metal, da cidade de Moeda. Tapembol também tá lá em Moeda? Então, Tá lá em Moeda. é como eu te disse, né? Tem lugares hoje que eu nem sei mais, né? O de tanto que tá expandindo. Eu falo que se a gente talvez tivesse o Tapembol existido há 40 anos atrás, né? Talvez não tivesse essa repercussão tão grande, mas as redes sociais é fantástico isso, né? Leva e leva bem. Agora o Célio Leão fez uma pergunta aqui, né? Ele falou que você também é professor de dança. A educação física faz coisas, né? Tem 2 aqui de dança, né? Porque o Ed também dança. Quando o professor Célio foi em Caeté, ficou lá com a gente 1, 2 e 3 de dezembro agora, né? E eu achei ele muito interessante que ele fez um mochilão para vir para Caeté. Ele teve vários patrocínios, né, da viagem de ida e volta. Nós achamos um lugar para ele ficar. E quando ele estava aqui, contaram para ele que eu dou aula de dança pela Secretaria de Esporte. Aí ele ficou encucado com isso, sabe? Ô Célio, mas a dança faz parte para ter aquele molejo, para bater na bola, senão não vai. Anderson Siqueira, ótima pauta. Janaína Miranda, boa noite. Que interessante. Não conhecia essa modalidade. Traz este esporte para Contagem também. Olha, Contagem, a gente já fez um trabalho aí também. E provoca lá a Secretaria de Esporte. Eu esqueci o nome da coordenadora. Eu vou lembrar o nome dela aqui. Aí a gente volta lá. Já estivemos em Contagem. Muito bom. Tem mais? Tem mais? Por enquanto não. Não? Leu todos? Eu lembrei, Contagem, a Érica, que é a responsável. Então vamos lá. A gente já passeou aí um pouquinho na sua vida pessoal. Passeou aí já... Deu uma entrada aí nesse início do Tapembol. Você falou aí da sua vida profissional. Contou até pra gente aí até que ele dança, né? Você nunca fez aula de dança na faculdade? Não, Alexandre? Nossa, não teve... Foi sofrido? fiz, Não, foi. todo mundo fez. Pra os 60, né? Imagina, meu Deus. Eu preferia bioquímica. Não, melhor dança. A dança pra mim. Aí eu ganhei um dinheiro na faculdade fazendo isso aí. Também, né? Passando uma coreografia pros caras Aí, e pra você tudo. ver. Qualquer dificuldade em Mas oitavos. qual dança que você dava? Não, é aula de ritmos, né? Hoje chamar de ritmos. Isso, é essa galera aí, pô. Quantos anos, professor? Mal pergunte. Tem 47, corpinho de 25, viu, Alexandre? Então tá bom. Aí eu tô com 41, quase 42. É isso aí. Na época era aula de ritmos, aula de axé. Hoje tá tudo separado, monopolizado. Mas ele é dançarino profissional mesmo. Mas você dançou mesmo, né? Falta ele, né? Mas eu já pendurei as sapatilhas em 2012, né? Já pendurei as chuteiras também. Hoje eu tô num esporte também que se eu tivesse conhecido ele mais cedo, talvez eu teria sido muito mais feliz também, que é o futevôlei. Assim como o Tapembol é um esporte também que, sabe, riquíssimo de prazer. Não só assim você não tem interferência do adversário, é só você com sua dupla, mais você e você mesmo. E a interação que você tem é sensacional, sensacional. Aqui, a gente falou um pouquinho da história e a gente não vai conseguir falar tudo do Tapembol, dessa história.
Eu tive uma bola do Tapembol, que era uma bola amarelinha, eu acho que foi uma das primeiras. Isso, em EVA. Quando você fez esse piruzinho, esse bobinho aí, qual bola foi? Isso, ó. Eu acho que tudo ajuda, né? Na minha cidade tem uma fábrica de bolas. E ela faz essas bolas que vai deixando nos supermercados. E a bola é realmente desse tamanho. E aí eu sempre tinha dessas bolas. E era essa bola que eu usei, né? Ali mais ou menos 53 centímetros. E aí a mesma fábrica, quando eu os procurei um ano depois, eu disse, olha, eu queria fazer uma bola para um esporte que eu criei, porque a bola que vocês fazem, quando a gente bate nela, ela sofre muita variação e ela não vai onde a gente quer. Você bate com uma força para atingir um gol, ela vai na metade daquilo. Ah, tem como vocês fazerem uma específica? Aí o Rodrigo... É mesmo? Existe Isso, essa... sim. Eu já quero esse contato aí. Que legal. Aí o Rodrigo, por 15 anos, eles fez as nossas bolas de Tapembol. Aí um dia eu fui e perguntei para ele, depois de um tempo, falei, mas por que você resolveu fazer? Ele falou, você tinha um brilho nos olhos que nada podia te parar. Eu falei, vamos fazer. E aí ele ficou fazendo pra gente 15 anos assim, né? E aí, hoje a pessoa tem opção, ou ela pode usar qualquer bola, não é obrigatório, sabe? Ela pode usar qualquer bola, mas pode ter experiência mais próxima do que a gente tem aqui, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma loja, que é loja.tapembol.com.br. A gente tem essa bola da pênalti lá, e temos essa outra bolinha lá, mas é uma última reserva que eu tinha, porque eu tenho um contrato também que eu não posso comercializar outras bolas, é só essa. Só que hoje o legal, se você procurar bola de Tapembol na internet, hoje já tem vendendo na Magazine Luiza, na Decathlon, na Shopee, no Mercado Livre. Quanto é uma bola dessa hoje? Ela a sugestão de venda da pênalti é R$129,90, sabe? Oficial, original. Isso. Essa Pro aí. Isso. Chamam de profissional. Isso. Hoje, as duas bolas que eles me deram para testar, a gente fez em outubro do ano passado, e eu estou usando elas direto, né? Para testar, para ver. Então, o que acontece? É uma bola que vai durar aí de 2 a 3 anos, sabe? Porque não é uma bola que você chuta, é só mão, então é mais tranquilo. Então a bola é como se fosse nova hoje. Então a gente ganhou nessa durabilidade, né? Então assim, hoje essa bola da pênalti, ela é um sonho realizado e tem uma história aí de muita força, Alexandre. O que acontece? Quando a gente estava em 2021 para 2022, eu recebi um convite para vir a BH para uma amostra da pênalti. E aí eu fui convidado como secretário de esporte, enfim, eu mais o Otávio viemos, e eles convidaram 30 municípios. E eu lembro que só tinham 8 representando. E tinham 2 secretários, eu e o Samir, que era de João Monlevade. A gente fez amizade naquele dia, nos conhecemos. E o interessante é que o evento não começava, porque eles estavam esperando outras pessoas chegarem. E aí eu conheci o Paulo. O Paulo era o representante geral. Ele me viu com a camisa do Tapembol, não tinha nenhuma intenção, né, eu assim, em sã consciência, eu não ia imaginar nunca que uma empresa desse gabarito, desse porte, ia olhar para mim e ia falar, olha, vamos fazer. E aí, eu falei, Paulo, é um esporte que eu criei e tal, tem ali uma bola e tal. Depois você quer mostrar pra gente? Eu falei, pode ser no final? Eu falei, pode. E a gente fez tudo e eles foram mostrando como que era a criação de bola. Então, na minha cabeça, com minhas anotações, eu fui anotando a bola que seria ideal para a CL do Tapembol, porque eles têm tecnologias patenteadas, por exemplo, pino removível, tem a tecnologia de PU super soft que garante maciez, eles têm um aro interno que garante esfericidade, eles têm um outro processo que garante zero absorção de água. Quando fala água, por exemplo, suor, ela vai sair de 200 gramas para 220, então ela fica mais pesada, perde aerodinâmica, enfim, né? E aí eu fui observando isso tudo, e na nossa conversa eu fui demonstrando, peguei a nossa bolinha amarelinha e fiz a rodinha ali tinham 3 representantes de Belo Horizonte, tinham de São Paulo, e fui mostrando para eles uma rodinha de conversa, mostrando, contando a história, eles empolgados, nunca tinha ouvido falar, eles vendo que era fácil fazer aquilo. Quem produz bola não tem habilidade, por exemplo, de jogar, mas vendo que eles poderiam tocar em bolas. Aí o Paulo me disse, olha, Marco, vou te dar meu cartão e daqui a 3 dias você me liga, vamos conversar. E eu não achei que ia ter essa conversa, né? E aí eu comecei a conversar com o Paulo
E aí o Paulo falou assim, olha, Marco, aqui a gente tem muita gente, tem um conselho, a gente tem que apresentar, então eu preciso que você faça para mim o seguinte, ó, faz um levantamento aí no Brasil de quantas pessoas praticam, onde que tem e tal. Então eu comecei a acionar a nossa rede. Então eu consegui 200 professores, dentre secretários de educação, de esporte, do Brasil, que me deram tipo uma declaração, olha, aqui pratica sim, não sei o que e tal. Então eu fiz uma juntada de documentos e criei um plano de negócios, mostrando onde a gente estava no Brasil inteiro. Então eu mandei, eles apreciaram, gostaram da ideia, mas só que ainda não estava rolando, porque tem a parte de business, de comércio. Eles só iriam fazer se fosse interessante. Né, para eles. Eles não iam fazer do nada só porque eu contei uma história. Igual o rapaz lá de Caeté, né? Só porque você tinha um brilho nos olhos. Não era o meu do Rodrigo, isso. E aí, quando eu comecei, eu mandei pela primeira vez, que eu falei que eu queria criar uma bola para esse jogo Tapembol. E só que, como eu não tinha saído ainda essa questão da bola, eu pensei mais amplamente. Eu falei assim, olha, mas por que eu não posso então fazer uma bola que ela seja usual, porque um professor do Rio de Janeiro, o Rodrigo Rupper, ele é pesquisador de esportes alternativos. Ele, assim, gosta muito do Tapembol, né? A gente conversa muito. E um dia ele me falou, Marco, essa sua bola amarelinha, você não vai me xingar, não. Mas eu uso aqui com meus meninos pequenos. Eles chutam ela, brincam de queimada, de handball. Eu dou iniciação para eles de voleibol. E ele me falando isso, eu pensei, cara, eu posso criar uma bola para mãos pequenas. E ao mesmo tempo para o nosso público. Né? Então, eu fui e mudei a concepção. Então, eu comecei a conversar com o Paulo de um produto multiesportes. Então, eu teria a bola do Tapembol, mas teria uma bola para o menininho chutar. Então, o Alexandre, por exemplo, que trabalha com voleibol. Se você tem um menino lá de 8, 9, 10 anos, você começar aqui, ao invés de começar aqui, né? Então, foi essa linha de raciocínio. Então, a gente conseguiu um ponto a mais para fazer essa bola, né? A gente teve, né, algum investimento e a gente conseguiu fazer um lote. E aí, hoje, por exemplo, a Pênalti faz bola para 17 esportes. E o Tapembol virou esporte número 18. Então, por exemplo, a Pênalti tem uma rede de mais de 40 revendedores no Brasil, né? De representantes mesmo. Aí depois desses representantes tem o N lojistas, né? Então é uma rede muito grande. Então ele falou comigo, olha, Marco, você vai ter que fazer uma escolha. A Pênalti não paga royalties. Acho que ela só paga para o esporte que chama Biribol, que é de Birigui, lá em São Paulo, onde é a fábrica original da Pênalti. Porque isso foi um esporte criado em 1970, que é aquele de piscina. Então foi um acordo lá atrás, só que hoje não faz mais. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou você entrega o Tapembol para o mundo, ou você fica com ele aqui debaixo do braço. Aí eu fiz essa escolha, que hoje eu prefiro ter uma bola feita pela Pênalti, onde eu não ganho nada financeiramente com isso, mas que dá um peso num esporte onde eu posso palestrar, dar curso, né? Igual, por exemplo, essa ida que eu fiz em Rio Verde, em Campo Grande, foi tudo custeado por eles, né? Então eu não ganho nada para ir. Mas eu tenho as despesas, tem todo um suporte, todo um suporte. Então, hoje, por exemplo, eu já fiz mais de 50 viagens, até já me perdi em vários lugares do país, mas tudo custeado, porque viram beleza, viram possibilidade, né? Então, essa história com a Pênalti, ela entrou nesse sentido. E lá eles viram esse lado humano, o que esse jogo ia potencializar para as pessoas do futuro. Então, o que a gente conseguiria, por exemplo, em 50 anos, a ideia, inclusive, criando a nossa FITAP, né, que é a Federação Internacional de Tapembol, é virar a pirâmide, se eu até estar vivo para ver isso, né, Alexandre? Vai estar. Então, e tem acontecido. Então, hoje, por exemplo, os haters que a gente fala de internet, né, às vezes até um rapaz lá que falou assim, mas que jogo bobo, qual bola que usa? Aí quando você fala que é essa bola que é da Pênalti, traz um peso. Traz um peso e já muda a concepção. Né? Mas você ouve muita crítica no meio acadêmico? Como é que é? Não, a aceitação é altíssima. Mas a crítica que a gente vê, por exemplo, é do leigo que não sabe tudo que tem por trás dessa bola. É do cara que quer criticar por criticar, quer falar por falar. Né? Então, o que a gente tem hoje é muita gente apoiando. Igual, por exemplo, fala que o Santo de Casa faz milagre, né? Em Caeté, a gente tem todas as escolas, tem projetos de semana.
né? A gente vai fazer a competição agora, as equipes já estão se preparando, né? Então é muito legal, muito bacana assim a receptividade assim. Bom. Aqui, você pode até não ganhar royalties, mas você ter sua marca aqui na bola da pênalti, pensa, Tá doido. você ter a sua assinatura rodando por aí é impagável. Você tem alguma experiência legal com a pênalti, ô Alexandre? Assim, que você lembra de bola, de marca? Como não, né? Não, pênalti, Vôlei, né? pênalti tá na vida da gente. Aqui, Sim, sim. a imagem, quando fala pênalti pra mim, eu lembro de um momento, se eu não tiver enganado, alô pênalti, me corrija se eu estiver errado, como é que chama o rapaz lá que você tem contato da pênalti? Paulo. Paulo, pode me corrigir aí se eu estiver enganado, se você estiver na live também, dá um sinal de vida aí. Eu tenho 2 momentos interessantes com a pênalti. Em 96, eu acho que foi a pênalti, revolucionou o mercado com a entrada de bola de futebol de 6 gomos, que antes era mais gomos, e como eu vim do futebol, e era uma bola branca, e aí a pênalti chegou no mercado e colocou a bola de 6 gomos. Mas pensa numa bola boa para jogar. Para eu que jogava de goleiro, era lindo, que era uma bola macia, que encaixava, que tinha tudo isso aí. Eu acho que tinha tecnologia. Estou falando em 96, se eu não estiver enganado. E depois, quando eu virei professor, profissional de educação física, eu comecei a lecionar que a pênalti tinha Max 100, Max 200, Max 500, Max 1000. 1000 tá aí. Você entende a necessidade de, nossa, isso aqui tem mesmo, né? E hoje também tem mais esportes chegando que necessitam de mais bolas, né? Então, tem um esporte aí que tá precisando de uma bola específica aí, vamos conversar. Mas pênalti marca mesmo. No vôlei também, né? As evoluções do 6.0, 6.7, né? Hoje está no 8.0 ou 9? 8.0. A pênalti fez agora de altinha, tá? Específica, você já viu não, né? Não. Tá não. no catálogo deles. É altinha mesmo? tem. Altinha virou esporte, né? Pensa. Aonde que você ia? Pensa você empresário, Alexandre. O cara chega pra você e fala assim, eu tenho um esporte ali, altinha. É aquele de... Como é que é o domínio em freestyle? roda, né? Aí os caras fazem a rodinha e fica ali fazendo. Tocando, é o controlinho. O né? controlinho, É. o famoso controlinho. O famoso controlinho. Mas muito legal. A gente atropelou todo o nosso roteiro aqui, né, para falar de bola apenas. Normal, né? Mas é sempre, a gente nunca segue. Mas você tocou num ponto aí específico, que foi pênalti, seu nome, sua marca para o mundo, né? Você tirou aqui do seu colo e falou, voa filho, vai embora. Isso, vamos embora. E aí a gente tem também uma experiência do tap-and-ball exterior, né? Tem? Isso. Nós tivemos alguns momentos que assim, ó, o professor Didil, né, não sei se vocês conhecem, aqui de BH, ele conheceu o tap-and-ball, me deu uma oportunidade no ENAF, desses que teve, eu fiz a apresentação, fizemos amizade de lá. E ele foi fazer um intercâmbio no Canadá, em Stratford. E aí eles tinham que levar de cada disciplina, eles tinham que levar uma coisa do Brasil, que fosse referência. E na educação física ele escolheu o tap-and-ball. Então os alunos levaram e fizeram o intercâmbio no St. Michael's, em Stratford, do Canadá. E foram em 2 anos consecutivos, foram no primeiro ano, levaram o tap-and-ball, e no segundo eles pediram, olha, pode vir, mas traz o tap-and-ball. Então eles levaram, depois você entrar no nosso site, que é o tapandball.com.br, você vai ver essa experiência lá. E aí fizeram por 2 anos consecutivos. Eu tive um professor da China que me fez contato. Ele era amante de esportes Novos? que não são tradicionais, assim. Legal. E aí, com uma bolinha de borracha, ele me mandou alguns vídeos, ele fez a experiência lá, né? Era na época de pandemia, com máscara ainda. Nós temos uns professores em Córdoba, na Argentina, que tem uma associação a nível nacional que cataloga os esportes criados no mundo. Em 2020, nós somos convocados, foram 4 esportes criados do Brasil, o tap-and-ball estava no meio, a peteca era um deles, né? E aí eram 84. Aí no ano seguinte, eles nos convidaram de novo, e aí já eram 140 esportes criados no mundo, assim. Então é muito interessante. E nós temos a experiência com o professor, ele chama Sérgio Alejandro, ele é da Colômbia. E em Bogotá, ele ensinou o tap-and-ball no exército
colombiano. Né, a gente tem registro aí também no nosso site. Com qual intuito? Foi para a parte de física, né? Então ele levou como experiência, era um trabalho da faculdade. A faculdade dele chama Faculdade Área Andina, né? Da área andina, né? Na Colômbia. E levaram a experiência, ele achou que ia ser um negócio, né? Assim, e foi uma aceitação fantástica. E tem até os vídeos mostrando os militares jogando, tá muito interessante. Aí nós temos a experiência de um professor da Índia, que ele me fez contato, e aí ele pratica o Tapembol lá. A gente até montou um braço da nossa federação lá, e nós fizemos com o professor do Nepal, chama Bakahat. Então eu converso com ele por texto, né, em inglês, que é a língua que a gente chegou em comum. Ele faz adaptações lá. 15 dias atrás ele me mandou, que ele estava ensinando uma escola lá. Então, para vocês verem que em relação à cultura, o Tapembol quebrou também essa barreira, assim, sabe? De questão cultural, da linguagem. Então, o esporte ele faz isso, né? E o Tapembol a gente conseguiu quebrar essa barreira aí também, sabe? Então, tudo isso graças à internet. A gente tem um professor na França, que eu fiz amizade com ele, que ele estava procurando esportes originais daquele país. Então, ele é um estudioso. Então, por exemplo, ele procurava os esportes originais da Inglaterra, e no Brasil ele achou o Tapembol, sabe? Inclusive eu já estive no Ministério dos Esportes no ano passado, e a gente teve o reconhecimento, né, informal como esporte original do Brasil. Então nós mostramos isso lá. Hoje a gente chama UEB, que é a União dos Esportes Brasileiros, é uma instituição que eu faço parte do corpo da diretoria, onde nós somos mais de 30 esportes criados no Brasil. E o Tapembol é o esporte reconhecido de número 8 no Brasil. Nós temos esse reconhecimento. Inclusive, na bola, que olha o selo, tá vendo? Então nós temos reconhecimento ainda de ser o selo da federação, da nossa... E ela dá pra gente esse know-how desse reconhecimento, né? E antes eles diziam que para você ser esporte, você tinha que ter as regras, né? E você tinha que ter uma federação, você tinha que ter esse tipo de conhecimento. Então, tudo isso aí a gente já tem hoje, sabe? Então, o Tapembol, ele tem essa identidade, ele tem essa legalidade, então ele está chegando, então ele tem a força dessa bola, né, que como a gente já discutiu aqui, trouxe muita bagagem pra gente, e a gente vai agregando com pessoas boas. Então, isso é feito pra gente, pra pessoas, né? Então, hoje a gente tem uma galera muito bacana. Hoje o Gustavo, por exemplo, tá com o professor Gabriel treinando aqui próximo, para eles irem para Caeté no dia 3 de agosto para estar lá com a gente. Então isso é muito bacana. Nós temos pelo governo de estado do Mato Grosso do Sul, a gente vai estar lá no finalzinho de novembro, se tudo der certo, 29, 30 e 1º de dezembro, no Encontro Nacional de Tapembol. Já realizamos o primeiro em Curitiba, nós tivemos 15 estados participando e tivemos mais de 600 pessoas passando, né, por todo o Encontro Nacional. E a gente vai repetir isso agora no final do ano, sabe? Fizemos em Caeté o lançamento da bola agora no final de dezembro, né? Foi muito bacana. E agora a gente parte para essa outra etapa, porque o nosso objetivo agora é aproveitar essa questão da pênalti e chegar via prefeituras, via estado, né? Porque a gente já tem tudo pronto, tem livro de regras, tem a bola oficial. Como eu disse atrás para vocês, eu nunca ia imaginar que uma marca de peso desse ia chegar na nossa ideia. Mas como eu disse para vocês, demorou um tempo, 2 anos, né? Parece que você vê a bola agora, você fala assim, nossa, foi rápido, mas demorou. Mas foi uma espera válida, criou expectativa, conseguimos agrupar pessoas que validaram a ideia, né? Então, várias prefeituras que deram o nome para aportar. Não, a gente conhece o esporte sim, pode apostar que é legal. Então, na hora que a gente precisou do chamado, veio todo mundo, já sabe? tinha o histórico, né? Você aí tá pronto a hora que a oportunidade aparecer, né? Isso é o... Te cortei, meu amigo, pode Não, falar. eu tô falando que e com a pênalti, então, foi um up na modalidade. Deu um boom. Sim. Hoje, por exemplo, eu sei que daqui a um tempo nós vamos precisar, por exemplo, ter essa bola, talvez um peso menor,
um peso um pouquinho maior. Eu pedi para eles, por exemplo, a bola ser colorida, porque a gente jogava muito em quadra aberta. Então, você diferenciar, às vezes a pessoa dislexa, para ela diferenciar, por exemplo, o céu da quadra e perceber a bola. Porque o tempo futuro, né? Você vai bater a mão para acessar a bola, você já perde isso. Né? Você que foi goleiro, você sabe como é que é isso. Quantas vezes você achou que você ia pegar a bola, ela passou. Né? O tempo é diferente. Tempo diferente. Então, aí por isso que a bola é colorida. Eles fizeram um vórtice nela. Então tem estudo, né? Tudo. E eles fizeram esse vórtice quando ela gira no ar. É bonito, ela gira junto, sabe? Então você tem essa percepção maior da bola. Então é muita coisa legal. A nossa bola anterior, por exemplo, você deixava ela quicando. Você avançava, o goleiro joga a bola, você não toca, porque senão você perdia um toque já. Então você vai acompanhando, você deixa ficar 1, 2, 3, e aí você avançou. Se você já domina ela aqui, ó, você já tem que dar o outro para passar. Então, por exemplo, essa bola, ela vai onde ela quer, ela tem precisão, ela não tem variação, só que ela, por exemplo, a gente perdeu uns 2 toques nela. Então, quando ela quica uma vez, 2 vezes, você já tem que bater. Porque senão ela vai ficar rasteira. No terceiro kick ela já está muito baixa. Isso, está muito baixa. Tá. Qualquer esporte que você assiste, tem uma hora que você vê uma confusão, né? É uma bola que não vai direito. O famoso bololô. É um bololô. No tapembol também acontece. Às vezes a bola ela rola no chão. Às vezes ela para no chão. Mas um toque sutil, você tira ela e o jogo continua. Então isso é raro de acontecer, mas acontece. Mas assim, o jogo em si, né, ele acontecendo hoje, o Gustavo, ele é o presidente da nossa federação, ele foi ensinar ali para os meninos. Um dia ele virou para mim e falou assim, aqui, ó, você não pode arbitrar mais. Eu falei, mas vai me tirar do meu jogo, pô, né, brincando com ele. Ele falou assim, não, Marco, porque o que acontece? Quando você está arbitrando, os 2 times olham para você não como árbitro, eles olham para você como criador do jogo. E aí? Que você impacta no jogo, né? Isso. A figura de respeito, às vezes, atrapalha o jogo. Sim, entende? Aí eu falei assim, então tá, porque eu vou fazer todos. Porque assim, eu não ia errar com ninguém, né? Mas aí a pessoa, vocês são cada um de um time, cada um tem uma razão. Então o juiz, ele é aquela figura imparcial, que tem que mediar. Só que eu sempre deixava um lado desgostoso, sabe? Então eu comecei a sair e realmente foi a melhor coisa. Porque eu comecei a observar o jogo de fora. Porque eu estava muito dentro, assim, sabe? Arbitrando. Mas arbitrando no sentido de que ninguém tinha aquela confiança de apitar um jogo que ninguém conhecia, né? Assim, direito. E medo de errar. Então hoje nós já temos mais de 10 pessoas só lá em Caeté que tranquilamente põe o jogo para rodar. Sabe? Entendi. Mas é muito, muito bacana. O tapembol, por exemplo, no início, na escola, ele tinha uma regra que era assim, ó. Se o jogo terminar empatado, ganha o time que cometeu menos falta. Então, essa era uma máxima de escola. Só que hoje, sabe o que é mais legal? Que os mesmos meninos que estudavam comigo na escola, hoje já tem mais de 30 anos, 35, eles continuam jogando. Então, não foi uma moda da época da escola. Então, acho que isso é muito legal. Ficou, né? Então, a gente está conversando hoje, assim, num grupo, eles estão montando um time, né? Aí eles montando sempre, a gente que já joga, mas montar esse time para participar desse dia, para comemorar 17 anos. Aí eu lembro, os meninos começaram na terra, sabe? O Gabriel, ele trabalha comigo, trabalhava comigo hoje, ele falou, quando o tapembol começou era na terra, era poeira, subia, não sei o que, ele falou assim, Marco, hoje tem a bola da pênalti, olha pra você ver como que é legal. E aí eu vejo que não era só a identidade de 14, 15, 16, 17 anos, virou uma identidade cultural de até hoje. Então quando o chamado vem, os meninos aparecem, sabe? É muito legal bacana. Demais. Legal demais. A gente precisa passar aquele vídeo do nosso parceiro patrocinador Vestite Vidotti. Tá no jeito aí, Maria Alice? Para dar um respiro pro nosso convidado beber uma água, beber um suco, que a gente não sabe o que é, só sabe que tá gostoso, né? Tá gostoso. Tá bom. O que você acha de que é o suco, será, hein? Você consegue decifrar o sabor aí? Deixa eu ver agora. Dá mais um tapinha no suco aí e descobre. Quem são as crianças que passam no vídeo? São sobrinhas, primos. Quem participou do Progresso, né? Isso mesmo? Isso. Desde o início. Ô Marco, você falou aí o tapembol tá em outros países, em outros estados, né? Mas país, né? Que tá mais distante daqui da gente.
Falou de federação, falou de muita coisa. Hoje é FITAPEM ou FITAPEM? Isso, FITAPEM. A FITAPEM é a Federação Internacional de Tapembol. Isso. Aí a pergunta que eu acho que você deve ouvir muito. O tapembol tem possibilidade de virar um esporte olímpico? Isso dá até um frio na barriga, né? Você imagina, Alexandre, a gente conseguir, e depois de tantos anos, porque é um reconhecimento. Quando ele chegar a ser olímpico é porque várias nações já vão estar jogando, e já vão estar progredindo, tendo as escolinhas, as competições. Então a gente viu no decorrer, né, dos anos aí, os esportes novos, eles sendo olímpicos. Então tem muito caminho a ser trilhado aí. E a gente pode até facilitar, né, que ele aconteça. A gente estava explicando aqui, para você ter uma associação do esporte na sua cidade, você tem que ter ali 9 pessoas, né? Para você ter uma federação a nível de estado, você tem que ter em 3 cidades essa formação. A nível de Brasil, né, uma confederação, 3 estados no mínimo tem que estar fazendo isso. E para você ter internacional, 3 países, né, nessa formação. E eu lembro que foi até na faculdade mesmo, essa questão de, para ele se tornar olímpico, ele tem que ter essa organização de no mínimo 30 países. Mas eu não sei se isso mudou hoje, né? Eu não tenho essa informação. Mas então eu sei que ele tem que acontecer muito de forma oficial nos países para que ele vire olímpico. Então tem que chamar a atenção de alguma forma, né? Quando o Alexandre traz aqui para o GENG, que são os Jogos Escolares de Minas Gerais, nós a gente começar a colocar como apresentação, né? O professor Célio falou aqui que ele está tentando lá em Goiás, né? O professor Fernando Quadros, que ele é do Campo Grande, que nos representa lá, ele está tentando colocar nos Jogos do Estado. Então você imagina se a gente consegue nos Jogos de Minas, no do Goiás, no Mato Grosso do Sul. Então aí outros, porque a tendência dos Jogos Escolares é que ele desemboque no brasileiro, né? No estudantil brasileiro, no GEBS. Então você imagina essa modalidade chegando, tendo atenção, ela pode virar a nível nacional nas escolas, pode ser isso com o tempo, mas os caminhos estão aí, sabe? Então só que essa organização internacional, a gente já começa a perceber que outros estudiosos, outros curiosos, por exemplo, tem um professor muito bacana que ele chama Nandi, ele é de Jakarta, na Indonésia. Ele é um professor de educação física igual a gente. Na escola dele é simples, igual o que a gente vê, e lá ele trabalha muito com dança e muito com os esportes também. E ele conheceu o tapembol. E eu tento enviar um pacote, por exemplo, com bola, camisa, squeeze, para esses estados, para esses países aí. Eu mandei para a França, né, para o professor de lá, e volta na alfândega. Na alfândega o país não aceita, diz que a bola, mesmo vazia, ela pode causar alguma interferência no voo por ser pressão. Mas enfim. E aí acaba voltando. Só que quando eu mandei para a Indonésia, chegou lá, na Indonésia. E aí ele fez um trabalho lá, continua, de vez em quando ele me manda alguma coisa, mas é só um professor, né? Só no sentido de um professor dentre tantos daquele país. Se tivesse uma forma de ser feito formal, talvez ele chegaria lá, né? Mas hoje, como a gente tem agora a web, olha que interessante, né? Como disse, a União dos Esportes Brasileiros, o Pedro, ele é advogado, ele é o presidente da federação, e ele é de Brasília, então ele está fazendo, a web ela já é reconhecida, ele está tentando agora emendas parlamentares para tentar alavancar os esportes onde a gente está. Né? Se tudo der certo, a gente vai fazer um congresso esse ano ainda, onde cada criador de esporte vai ter um stand para poder mostrar, e dentro dessa formação toda a gente vai conseguir fazer capacitações. Então, como os esportes de criação nacional, a gente se uniu com esse intuito. Então, com essa entidade, né, a gente fica muito mais representado do que a gente ter só a nossa específica, sabe? Aqui, Legal. já aconteceu de o esporte em outro estado ele ser modificado?
Ah, não, professor, aqui na minha escola, no meu estado aqui, a gente joga com 3 toques, porque é assim que a galera gosta. Já aconteceu alguma modificação? Então, o que acontece? Eu acho muito interessante, porque nesse decorrer dos 16 anos, hoje eu tenho mais ou menos uns 1.500 professores cadastrados comigo, que me procuraram em algum momento. E toda vez que eles procuraram, a primeira coisa que eles pediram eram as regras específicas, né? E eu acho muito legal o respeito, sabe? Porque eu falo que quando a gente criou a Fitapen, eu queria garantir a jogabilidade. Esse era o primeiro passo, eu não queria perder isso de jeito nenhum. Porque eu sempre pensei nisso. Lá em São Paulo eles jogam lá, mas é toques infinitos. Mas aqui no Sul eles dão um soco na bola, por exemplo, e usa quantos toques quiserem. Eu sempre pensei nisso. Então, as pessoas respeitam as regras. Eu sempre peço para eles para cumprir, não deixar mais de 3 toques, então depois vira 4, vira 5, aí você não vai ter controle mais. Porque o que eu imagino? Na minha concepção, porque assim, o Tupemball não é uma questão de ser genial, é uma questão de ser observador. Sabe, eu observei ali o momento certo, juntei as informações e a gente está aqui hoje. Mas o meu receio é perder essa jogabilidade, sabe? E aí por isso a gente criou a federação. Eu acho muito legal, eles têm muito respeito pelo que o Tupemball representa. O nome é simples de falar, ele traz esse respeito aí. E realmente, assim, eu nunca vi, né? Por exemplo, tem alguns vídeos que o professor me manda, eu falo assim, olha, ele fez a cobrança dentro da quadra, aí no próximo você corrige, não deixa não. Mas aí hoje a gente não tem. São ajustes, né? Isso, ajustes. A gente não tem o Tupemball do Sul, o Tupemball do Norte, o Tupemball do Nordeste, né? Mas todos os professores têm um respeito incrível e mantêm as regras. Porque, sabe, aquela máxima assim, ó. Quando o menino me disse lá, professor, um toque tá chato, vamos deixar infinito. Eu tive a maturidade de perceber que se eu deixasse isso, eu ia ter de novo o Fominha destacando. Sim. E os outros iam encostar. Então ele ia dar um jeito de driblar, quicando a bola entre suas pernas, ele ia driblar, ele ia dar um jeito. Então eu ia perder a máxima, que era de todo mundo participar. Então você imagina, como eu tenho hoje uma federação que rege as regras, e qualquer coisa que fuja disso, eu consigo chamar o professor e falar assim, olha, tá fora das regras, não pode não, porque hoje a gente tem a marca registrada, temos a federação que rege as regras, então hoje a gente conseguiu ter isso aí. Porque o que acontecesse? Lá no norte, o professor falou assim, vamos dar tapas na bola aqui, pode ser infinito, talvez o gosto, a parceria se perdia lá, o jogo não fosse mais referência, vamos pular para o próximo. Nem ia crescer. Então eu penso, é fundamental. Então eu penso muito nisso. Se a gente, vamos pegar, por exemplo, o voleibol. Se o cara puder dar a manchete, levantar para ele mesmo e ele cortar. Lá no Sul é assim. E aí? Né? Então eu acho que nessa linha, sua pergunta foi muito interessante, que até reflete aqui. Então, se no Sul joga um vôlei que a mesma pessoa pode dar os 3 toques, aí lá no Norte o cara pode cobrar o lateral para ele mesmo, né? Descaracteriza, né? Isso, Mas então, aí hoje nós temos essas garantias. Federação, livro de regras, né? Você que escreveu o livro de regras? Isso. Também? Demorei 4 anos. Ele tá falando do vôlei, você receber, levantar e cortar, ele faz isso tudo dentro do Tupemball e tá achando ruim. Eu digo. Não, tô enchendo o saco. Eu digo o mesmo cara, né? Tá. Peguei. Eu cobrei pra mim mesmo. Não, eu costumo dizer que chama equipe, né? Porque eu falo que hoje, por exemplo, os vídeos, né? Eu filmo, edito, coloco, gerencio a rede e tal. A gente foi acostumando com isso no decorrer do tempo. Mas eu falo que antes era realmente a gente sozinho, né? Aí hoje, por exemplo, você tem lá o Tupemball Campinas no Instagram, Tupemball Goiás, Tupemball Minas, Tupemball DF, temos o Tupemball São Paulo, temos o Tupemball Rio, então nós temos o Tupemball Rondônia, Tupemball... então são vários aí
Que aí o pessoal, posso criar? Pode, cria aí, depois você vai colocando. Né? Tem professores que levaram aquilo como uma diversão momentânea, tem professores que levaram aquilo como, Oficial. sabe? Eu tive vários professores que foram fazer entrevista de emprego na escola, tinham que levar uma coisa diferente, levavam o Tapembol, né? Já conseguiram emprego usando o nome, né? Eu queria fazer um negócio para identificar qualquer pessoa que nunca tinha visto o jogo, como que ela ia saber que aquilo era Tapembol. Aí eu fiz 2 bandeiras grandes, eu coloquei no fundo do gol com a marca do Tapembol, sabe? E aí a pessoa chega e identifica, tá escrito lá no fundo. Então a bola bate naquele pano, ela roda bonitinho, dá um efeito e tal. E um professor, aqui isso não é não tá lá no livro de regras que você tem que fazer aquilo. Aí um professor de São Paulo fez uma competição lá, jogos internos. Ele teve mais time de Tapembol. Eu achei legal que no fundo do gol dele ele pôs as bandeirinhas também, porque ele viu aqui, sabe? Deve ser impagável, né? Deve ser impagável. Igual você também, né, Alexandre? Seu muito legal. Aí, a nível Brasil, você vê muita gente. Alexandre, 2 perguntas para você. A primeira é, será que a gente ganha essa bola da pênalti aí? Não precisa responder agora, Alexandre. E a segunda é, você já vivenciou o Tapembol, não? Eu assisti de perto, mas eu não Nunca? Não. Mas a gente estava fazendo uma capacitação ano passado, não foi? Isso. Lá e a turma jogou lá, a equipe nossa toda jogou. Foi a capacitação de voleibol. Né? Depois futsal também. E futsal. E em algum momento lá, Alexandre falou, Marco, e o Tapembol dá para fazer aí? Pô, me dá 1 hora. Aí nós fizemos dentro de 1 hora, todo mundo jogou, né? Foram as habilidades aí. E na verdade, Alexandre, os lugares que eu vou, eu não volto com as bolas para casa. Aí, então, a resposta tá aí, ó. Sortear pra turma. Nós temos aí uma bola. Essa aí, na verdade, vocês podem usar. Tem N institutos aí, né? N semente do Semear Esportes aí. Você pode levar, fazer experiência. Chique demais. Ó, o papo tá bom, mas infelizmente a gente caminha pro final. Não tô mandando ninguém embora, mas antes de ir embora a gente precisa entregar essa caixa aí pro Marco Aurélio. A Dom Sabor, que é um buffet de comida saudável, sempre manda para os nossos convidados aí. Olha que legal. A caixinha. Então, ó, tá pesada, inclusive. Seus eventos lá, pode chamar Dom Sabor, que eles preparam tudo para você. Tudo. Olha que legal. Tem coisa ali que a gente nunca ganhou, olha só. Ó, dá para ver aqui? Dá para mostrar, Maria Alice? Mostra não, para não fazer inveja no povo. Tô mostrando. Dom Sabor, muito obrigado. E aí, Dom Sabor, comida saudável, é a cara de evento esportivo, porque, né, esporte e comida saudável andam juntos. Vocês assistiram também aí a propaganda do Vestite Vidotti, que é o nosso parceiro, uma loja de vestimenta masculina, que não faz milagre, mas deixa os homens mais bonitos. A gente caminha para o final. A gente esqueceu de falar alguma coisa, meu parceiro de mesa? Acho que não. Tem que agradecer e parabenizar, né? Porque não é fácil. Criar algo é algo... Não é para qualquer um, não. Parabéns mesmo. Parabéns. Assim, eu já te conheço de longa data, sei o quanto de amor pela área, pela educação física que você carrega e que você continue aí, levando o Tapembol e a educação física junto, né? Eu que agradeço a experiência. A gente começou batendo um papo mesmo, não que assustou, é a amizade que fica, né? Cara, meu muito obrigado como profissional de educação física para profissional de educação física, como guerreiro para guerreiro, de esporte para esporte, né? O esporte fazendo coisas, né? Eu conheci você aqui, mas conheci o Tapembol, que nem sabia que era, né, de criação sua, pelo um percussor seu da ideia, que foi pelo Danilo. A gente caminha aí para um crescimento de mais uma modalidade esportiva, né, que aí provavelmente está salvando vidas também. Agradecer a galera que ficou até o final da live, que comentou também. Já tem gente interessada na live aqui das bolas, né? E aí a amizade também já tá até rolando aí na live, você viu? O Ramon Porto perguntou onde que consegue comprar a bola, porque ele interessou a bola de Tapembol. E o Célio Leão já indicou ele o site aqui do Tapembol, então eles já interagiram ali por ele. Obrigado, Célio. Obrigado, Ramon. Obrigado a todos que ficaram na live.
Queria agradecer você também, Maria Alice, por mais um dia, mais uma jornada. E lembrando que esse foi mais um programa, né? Pelo Barreiro Pop, Barreiro né? A página do Barreiro Pop no YouTube, intermediado, é claro, pelo Grupo Fato Comunicação. E aí as palavras finais ficam com você, meu amigo. Isso, hoje eu falo que assim, que eu estou numa missão, né? Levar o Tapembol para N lugares. Então a gente tem alguns mecanismos que propiciam isso. Então as pessoas que nos oportunizam, né? Quando o Alexandre me disse, olha, tem um podcast, vamos lá, olha para quanta gente a gente consegue falar. E isso vai perpetuar, né? Porque as pessoas vão assistir depois, ter os cortes, vão para as redes. Então, assim, tá aqui é uma honra, né? E hoje, assim, olhando para trás, eu vejo o tanto de gente boa que disse vem, sabe? Que abriu portas mesmo e deram um toquinho a mais nessa bola para ela ir mais longe. E a gente vai atingindo, né, as pessoas aí. Eu só não estou lembrando o nome do meu amiguinho lá de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Esqueci o nome dele aqui, me fugiu. Mas se vocês tivessem olhado para ele naquele momento, quando ele disse que ele ama o Tapembol, mas poderia ser outro esporte, mas que isso propiciou para ele participar das aulas de educação física, assim, é um negócio assim, sem tamanho. Então, é para ele que eu dedico, sabe? É para as pessoas que aceitam. Tem até mais uma historinha até interessante. A gente foi fazer um trabalho no Isabela Hendricks, foi o primeiro seminário de jogos e brincadeiras de Minas, né? E aí eram 4 modalidades, era peteca, tinha um professor lá que eram brinquedos mesmo, né? De montar joguinhos, e o Tapembol. E aí eram 4 cores, a cada meia hora rodava. E teve uma hora que eu conheci um rapaz que chama Tom. E hoje ele é formado, a gente conversa assim de vez em quando. E aí o Tom, ele era surdo-mudo, sabe? Então ele tinha um intérprete da faculdade. E aí começou o jogo rolando e tal. E eu apitei para parar e o Tom continuou correndo. Ele não ouviu. E aí ele pediu para parar e com o intérprete disse pra gente, olha, quando o jogo parar, todo mundo levanta as 2 mãos e vira na minha direção, que aí eu vou entender que parou e eu vou te procurar, eu vou olhar para você, para mim. E aí aquilo foi muito interessante, foi a primeira vez que eu me deparei com a inclusão, e era inversa. Era um rapaz com a deficiência no sentido de não de intelectual, de sentidos, e que disse para mim, olha, eu quero jogar esse jogo, mas você tem que se adaptar a mim. E aí nós fizemos isso a primeira vez. Aí quando o jogo parou e todo mundo parou, ele olhou, fez um sinal de ok, entendeu. E aí eu falava, o intérprete traduzia para ele. Aí no final eu fui conversar com ele. Pedi para ele gravar para mim um vídeo falando em linguagem de sinais com o intérprete, porque para mim aquilo era novo, foi a primeira vez. E aí, ele falando que gostou muito, eu falei com ele, olha, Tapembol, escreve pra mim. É o T, o A, o P, o E, o N, o B, o O, o L. E ele falou assim... Aí ele inventou um sinal. Inventou um sinal. E aí, esse sinal é o que a gente usa até hoje. Então, faz lá, Alexandre, a mão fechada esquerda é a bola e a mão direita batendo. Aí, não pode ser assim, não, tem que ser só assim, porque assim a gente tá se ferrando, né? Tá. Então, então, o símbolo, então ele olhou para esse símbolo e fez mão esquerda fechada. Então, toda foto que a gente vai tirar, a gente tira desse jeito. Eu vi. Já viu? Eu também, né? A gente não vai embora hoje mais não, né? Vamos ficar aqui contando casos, né? Mas só para ilustrar também, né? Eu já tive uma vivência com o pessoal que é surdo e mudo, né? Com a linguagem de sinais. Hoje a Faculdade de Educação Física tem linguagem de sinais. E aí a gente aprende mesmo alguma coisa e é riquíssimo. E quando você aprende alguma coisa de linguagem de sinais, você sabe também que o deficiente é você por não entender o outro, né? Sim. E é muito rico. E aí um dia também conversando com e aí para eles não ficam soletrando nome, às vezes eles te dão um sinal, pega uma característica sua, pega uma característica sua pra gente falar do Alexandre, como é que a gente fala do Alexandre? Aí eles inventam um sinal lá e eles comunicam, é muito legal, é muito rico você poder conversar com essas pessoas.
E hoje o sinal virou a marca, né? Virou uma marca. Virou o logo. É um esporte que tem um sinal, né? Você vai jogar futebol, você não dá um chutinho para mostrar aqui, você já consegue mostrar. Aí, se tiver uma foto aqui, vai ser já. A gente já vai fazer a foto, a gente vai para a foto final. Encerro aqui. Como eu sempre digo, não importa se você é profissional, amador ou atleta de final de semana, a sua live de esporte está aqui e vou acrescentar que não importa se você é profissional, amador ou atleta de final de semana, o seu esporte também, inclusive, está aqui, é o Tap Ball. Fiquem com Deus, até a próxima semana.